de luz. Instalamos energia solar, eólica, híbrida e hídrica. Equipe de engenheiros altamente qualificada. Traga sua conta de luz e saia com seu orçamento ou ligue fone 55 3512 5500. WhatsApp 55 996 41 1318. Fratelli, renovando suas energias. Conheça a Sweet Story, a loja mais encantadora e divertida da cidade, onde você encontra suas melhores chocolates e guloseimas. A Sweet Story trabalha com entregas de cestas e presentes, os mais deliciosos chocolates importados como Milka, chocolate alemão, Lindt chocolate suíço, Belgian chocolate belga, Caracol chocolate de Gramado, entre muitas outras delícias. Sweet Story, telefone 2120 1111. Surpreenda-se, a Contatinho Story preparou a nova coleção Primavera-Verão pensando em você. Peças lindas da moda atual com preços incríveis. Calças masculinas, femininas e conjuntos de lingeries. Contamos também com o ambiente de sex shop, o mais completo da região. Lembrando que você pode parcelar as suas compras em até 6 vezes sem juros. Vem pra Contatinho, Avenida Rio Branco, 409, diagonal com a antiga prefeitura, bem no centro da cidade. Agora você tem mais tempo para curtir o que os Girafas têm de melhor. O restaurante está aberto até às 23 horas. Você pode comer no restaurante ou fazer o seu pedido para levar. De quinta a domingo, das 11 às 23 horas. Girafas Santa Rosa. É gostoso sempre. Se liga no que é bom. Se liga na Tema FM, a sua rádio. Yes. Só me recompor, mas eu não sei quem sou. Me falta um pedaço teu. Preciso me achar, mas em qualquer lugar estou. Rodando sem direção, eu vou. Morcego sem radar, voando a procurar. Quem sabe o indício teu, queimando toda a fé. Seja o que Deus quiser, eu sei que amargo é um mundo sem você. Você me entorpeceu e desapareceu. Vou ficando sem ar. O mundo me esqueceu, o sol escureceu. Vou ficando sem ar, esperando você voltar. Mas eu não sei quem sou. Me falta um pedaço teu, queimando toda a fé. Seja o que Deus. Bom dia, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Educando para o Novo, um podcast semanal realizado aqui na Rádio Fema, queridinha da cidade. E hoje tem um grupo aqui muito especial. Primeiramente, o pessoal que já está acompanhando aqui ao vivo no Face viu que a gente está se movimentando, né? Estamos achando o melhor local para conversar com todo mundo. Galera, hoje eu recebo um grupo muito, muito bacana que estuda a vida e a obra do Paulo Freire. Mas antes de a gente comentar sobre o assunto, vamos falar também sobre educação. Eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, por favor, falar um pouquinho da vida acadêmica, o que já estudou. Vai lá. Bem, eu sou a professora Ede, né? Estou sendo, né, professora da Roseli. O Jefferson foi meu bolsista, então a nossa vida acadêmica, porque a universidade tem essa função, né, de ter alunos bolsistas, de trabalhar com a continuidade da formação. E o Jefferson pode muito bem dizer depois o quanto faz diferença, né? Bastante. Nós sabemos que a nossa região é uma região onde quase todos os nossos alunos, para poder estudar, precisam trabalhar. Então, uma bolsa
é um dos meios em que a pessoa pode trabalhar com essa perspectiva de também, além de estar estudando, ter uma tranquilidade, né, de acesso a um tempo de estudo, porque estudar implica em ter tempo, né? Você pode disciplinar dentro do trabalho um tempo, mas nunca vai ser o mesmo tempo do que aquele que tem uma bolsa. A minha formação é na pedagogia, né? E o nosso grupo de estudos, ele é um grupo de muitas áreas. Nós não temos só professores e não temos só alunos, não temos só integrantes da educação. E esse é um elemento muito importante, porque quando nós ouvimos o pessoal da saúde, que nós temos enfermeiro, temos nutricionista, temos pessoas que são de um outro campo e colocam muitas vezes as mesmas questões com as quais nós nos deparamos, né? Que são as situações limites que nós vivemos, né? E já falando de Freire usa essa questão que as situações limites que nós vivemos, muitas vezes nós as construímos, nós temos alternativas, temos que criar, diz ele, né, para situações limites, inéditos viáveis, que são situações que muitas vezes você não vê, mas que existe a possibilidade de serem resolvidas. Entendi. Então, essa é a grande mensagem, né, da educação na perspectiva freiriana. Além dessa formação, eu tenho mestrado em educação. Meu orientador foi o professor Mário Osório Marques, que é conhecido muito na nossa região, né, que foi, assim, o idealizador da Unijuí, e fiz o doutorado na Unicinos. Então, esses são os meus campos. Atuo também na educação básica, acho que isso faz uma grande diferença. Tenho, assim, uma alegria muito grande de estar. Eu atuo na escola de curso normal do Cairu, onde é o meu laboratório vivo de aprendizagens, né? É muito complexo, às vezes, a gente entender como é o mundo da prática quando a gente está só vinculado à teoria. Infelizmente, eu posso fazer esse né, campo de atuação junto com a perspectiva teórica. E nós sabemos que há possibilidades, que é aquilo que o Freire diz, né? O inédito é viável, mas você precisa construir ele. Então, acho que é isso, a minha apresentação. Show. Por favor. Bom dia, eu sou a Roseli, eu sou formada no curso normal. Em 2017, eu também participei da iniciação científica, eu fui bolsista da Prof. Neuzete, da UFS. E aí, ali eu percebi, tipo, da pesquisa, que a pesquisa não é só uma pesquisa no Google, que tu precisa pesquisar a campo, refletir sobre o que tu tá lendo, a tua pesquisa. E aí eu me formei em 2018. Aí em 2019 eu ingressei na pedagogia da Unijuí. Atualmente eu estou no 4º semestre. Ingressei no grupo de estudos do Paulo Freire no 1º semestre desse ano. E eu trabalho também ali no Instituto Sinodal da Paz. Legal. Jeff, por favor. Muito bem. Então, sou Jefferson Machado, sou professor. Conheci a Prof. Ed lá no Cairu, né? Eu fiz uma anotação aqui que eu me perco nas datas. Não, vai lá. Eu também foi mais ou menos aqui. Em 2012, 2011, que a Prof. veio dar aula de didática geral para nós. E a partir dali eu comecei sempre a pensar, né? Partindo das aulas da Prof. Ed, como que eu poderia fazer com que o meu trabalho, aquela paixão pelas histórias, pela leitura, ela pudesse estar alinhada. E aí você vai pensando, vai imaginando. Me formei em 2012 no Cairu e comecei a pensar num curso de graduação. Legal. Mas quem conhece a minha história, certamente cada pessoa tem sua história de vida, não foi tão fácil ingressar na universidade, né? Saía do Cairu, tinha o estágio para fazer, enfim, uma longa história. Mas resolvi fazer pedagogia e escolhi a Unijuí para ser a minha segunda casa. E quando a gente escolhe uma instituição para ser a sua casa, seja ela a segunda ou terceira, tu tem um propósito. E a pedagogia da Unijuí, ela me remetia muito a um folder, um cartão, esses cartões que a Unijuí faz, todas as instituições fazem. E ali tinha uma casinha
E tinha umas estudantes, umas alunas de Emília, de Visconde, e aquilo me chamava a atenção. Aquilo fazia com que eu tinha esse imaginário da pedagogia. E quando começou, em 2013, eu comecei a perceber que a pedagogia vai muito além do lúdico, muito além da imaginação, né? Que a gente trabalha lá em sala de aula. E eu comecei a construir, já no segundo semestre, uma outra imagem da pedagogia. Entendi. A imagem do professor pesquisador, do professor leitor, né? Legal. Muitas vezes a gente quer que o aluno leia, mas a gente não lê. Né? O que acontece nesse processo? E a convite da Prof. Ed, lá em 2013, no segundo semestre, comecei a pensar, né? E comecei a trabalhar, a estudar, sendo bolsista de iniciação científica. O começo não foi fácil. O começo não foi fácil. Assim, eu lembro até agora, escrevendo aqui, eu lembrei de um fato. Quando a Prof. Ed veio conversar comigo, que teria essa oportunidade, né? Que abriu para todos os alunos. Enfim, aí eu fiz todo um processo. Legal. E eu disse para ela assim, ó, sabe, prof, que hoje mesmo uma professora elogiou a minha letra. Né? Porque ela comentou essa questão da leitura e da escrita. Eu pensei, vai ser escrever, sim. Tranquilo. Quando eu comecei, né, a questão do estudo e tal, eu percebi coisas assim que eu parei e pensei, nossa, né, agora eu começo a perceber como a Prof. Ed tem facilidade em falar, né? Dar uma aula, se expressar. Eu também já pensei nisso. Desculpa interromper, mas quando um professor começa... Hoje, né? Quando você estava em uma aula, o professor com aquela habilidade perfeita dando a aula. Exato. E hoje, como que ele conseguia fazer, né? Ou ele ou ela, isso é muito bacana. Parece assim, meu Deus, como que a pessoa tem uma facilidade de falar? E mais tarde, quando eu descobri, né? O Cortella, começa a fazer as leituras, ele diz que muitas pessoas falam para ele, tu tem essa habilidade, tu tem esse dom, mas na verdade as pessoas não sabem o quanto ele leu, daí ele menciona a quantidade de livros, quantos livros ele já tem publicado. Então assim, o que tem por trás desta caminhada, né? E assim, eu sou grato, a Prof. Ed sabe, o pessoal da Unijuí também, o quanto eu sou grato pela Unijuí, pela Prof. Ed, pela Prof. Cláudia, que foram pessoas assim que sempre estiveram ali do meu lado. Não, vai lá, faz, tu consegue. Legal. Entende? E é hoje o que eu tento passar para os meus alunos. Tu consegue. Tu sabe que tu consegue. Vai errar? Sim. Tem coisas que até hoje eu erro, né? Normal. Certamente todos erram. Mas aprender durante esses 3 anos de bolsista foi fantástico. Né? E é muito legal que vocês comentam aqui a importância também da bolsa, né? Isso é muito bacana, assim, não somente para quem quer buscar alguma coisa, mas a importância da bolsa na vida do aluno, porque o Jeff fala uma coisa muito interessante, que cada pessoa tem sua história, né? Então, é legal que vocês enfatizam muito isso sobre essa questão a oportunidade que vocês tiveram graças a uma bolsa, né? Isso é muito bacana. Exato. E devolver isso para a instituição também, para a sociedade hoje, você dando aula, todo mundo, né? Isso é muito bacana. Com certeza, porque, não sei se eu posso entrando aqui, uma questão importante é que a educação, muitas vezes, ela é entendida como algo que vai acontecer de forma milagrosa, vai vir um salvador. Não existe. Sim, né? Concordo. O Jefferson bem lembra, o Cortella diz isso, as pessoas admiram, né, a minha capacidade, mas ela foi construída. Nós precisamos trabalhar nossas possibilidades. E a educação está num detalhe sempre, em pequenas coisas. E que muitas vezes, como nós, professores, não lembramos, né? Mas que são ditas, olha, você consegue, vai. Às vezes o aluno só precisa disso, concordo, né? De um estímulo, de um acreditar nele, de um apostar. Por isso que a gente sempre insiste, tem que apostar em todos os alunos. Legal. Mas aquele não vai. Ele vai, mas no limite dele, né? Sim. Cada um de nós tem limites. Legal. E esses limites pedagógicos, eles são muitas vezes o ganho que a vida vai dando para aquelas pessoas. Sim. E o Jefferson menciona isso. Ele lembra, né, a dificuldade da escrita. Por uma escrita de iniciação científica é muito diferente daquela escrita de uma redação Sim, convencional. entendi. Há toda uma lógica de leituras, de termos, de coerência,
né, que é diferente. Então, tudo isso vai exigindo muito, né, das pessoas. E no nosso grupo, quando a gente estuda, eu acho que um grupo de estudos faz toda a diferença na vida das pessoas, né? Depois a Roseli pode dizer mais isso, né? Ela já está dizendo, ó, eu me tornei isso que eu sou e quero continuar estudando muito. Por quê? Porque eu já comecei isso no ensino médio. Legal. Eu acho que se o Brasil quer mudar a sua educação, precisa investir nisso. E nós temos alunos que são potenciais. Não, né? chego a me arrepiar, é verdade mesmo, assim, ó, de coração, porque, desculpa, eu conheço a Ed, eu já conheço um tempinho, desculpa se eu não conheço o teu trabalho, Jeff, eu sou fã do teu trabalho, sempre te falo isso. E a gente percebe isso muito, às vezes, assim, quando o Jeff falava, a única coisa que me veio muito na cabeça também é o exemplo, né? Porque tu falaste da leitura, e eu acho legal a gente conversar, essa é a proposta até do programa. Como que eu posso exigir do meu aluno uma leitura se eu não estou lendo? Né? Então, como que eu posso exigir do meu aluno um estudo se eu não estou estudando? Vou dar um exemplo assim, né? Não estou falando somente do professor, mas qualquer liderança, isso a gente pode levar para qualquer setor. É muito bacana quando tu traz isso mesmo. Verdade. E outra questão, assim, que eu penso que é, muitas vezes nós esperamos muito de que isso seja feito por alguém. Na educação, Mário Osório dizia, é um processo intransferível. Você precisa construir ele com disciplina, com rigor, mas de forma leve, né? Essas questões, por isso que você dizia do programa, o novo, o que é o novo desse programa? Essa coisa leve, nós podemos viver mais leve, sem aquela rigorosidade, isso não pode, aquilo, entende? Porque a pessoa, quanto mais ela tiver a possibilidade de ser ela mesma, mais ela tem condições de se construir. E muitas vezes não às vezes pensando até em ajudar, atrapalha a rigorosidade da escola, né? Aquela coisa rígida, imposta, não, tem que ser deste jeito. As regras são fundamentais, nós não temos como conviver sem regras. Sim. Mas elas não podem se sobrepor às pessoas. Isso tem que ser construído, porque a pessoa, quando entende o que está fazendo, ela sempre vai fazer. Agora, se ela faz porque ela tem medo, porque você vai castigar, porque ela tem medo, porque você vai tomar uma atitude contra ela, ela não está sendo ela mesma, ela está se comportando do jeito que você quer, na medida em que você está aí. Você sai da sala, não é mais o mesmo. Então, esta construção, ela é devagar, ela é longa, mas eu vejo assim, Kleber, com bons olhos. Acho que a escola tem avançado. Nós temos alcançado alguns avanços significativos, mesmo nesse tempo de pandemia. Sim. Que às vezes as pessoas dizem, está um ano perdido. Nunca, gente. Um ano na vida, enquanto nós estivermos vivos, nós estamos com ganhos. Às vezes nós pensamos que escola ou educação é aquilo que acontece lá na escola. Não, educação acontece em todos os lugares. E aí, como explorar estes lugares? Nós tivemos experiências que antes da pandemia nós nunca imaginávamos, né? E que agora surgem da escola, mesmo aqui a FEMA, eu vi experiências de professoras trabalhando com que as crianças pudessem aprender a partir de receitas, fazendo com os pais, vivendo uma outra experiência e confirmando de que a educação se dá em todos os lugares, em todos os espaços, né? Que legal, nossa, que bacana. Você falasse uma coisa muito interessante, eu cheguei a anotar aqui. E isso é uma coisa também que eu preciso, quando eu digo preciso melhorar, eu nunca tinha pensado muito sobre o assunto. Tu falasse que a pesquisa não é somente no Google, né? Achei muito bacana isso daí, porque muitas vezes, quando eu digo sociedade, eu estou me incluindo junto, a gente não consegue ver o quanto, e o Jeff também começou a falar um pouquinho sobre isso, quanto de trabalho o profissional teve para criar uma obra. Quando eu digo uma obra, pode ser um artigo, pode ser uma aula bacana, enfim, qualquer coisa relacionada à educação. E muitas vezes a gente não tem essa noção de quanto trabalho um profissional está tendo para construir isso daí, né? Ou até pensa construir seu legado na educação, né? E muitas vezes a gente fala sobre tecnologia, às vezes é uma pesquisa no Google, mas não é somente isso. Muito legal, eu gosto de anotar bastante coisas assim, eu anotei essa, que uma pesquisa não é somente ir no Google, né? Num mundo que hoje em dia todo mundo tem celular no bolso e o Google abre o Google e pesquisa, né? Achei bem bacana isso que tu falou. Bem bacana mesmo, assim. Então teve bastante trabalho. Sim. E algo que eu acho bem interessante, durante o curso normal eu ouvia vários professores falando
do Paulo Freire, trazendo reflexões e citações, mas eu, durante o curso normal, não li nenhum livro sobre o Paulo Freire, só reflexões na internet. E aí eu entrei na pedagogia e no primeiro semestre desse ano, a professora Cláudia, que é integrante do grupo, deu uma leitura obrigatória, Pedagogia da Autonomia. E a gente estudou parte por parte desse livro. E eu me senti muito instigada com esse livro a conhecer mais sobre o Paulo Freire. E aí ela convidou, deu o convite para nossa turma e eu mais 2 colegas minhas entramos no grupo. E aí no grupo, geralmente a gente escolhe um livro, então até agora eu li 2 livros do Paulo Freire. E nesse grupo agora, durante esse percurso, a gente leu A Pedagogia da Pergunta. E o que a gente pode perceber é que eu não vou conhecer só um autor com 1, 2 leituras. A gente precisa refletir, a gente precisa debater entre um grupo a respeito dessa obra. Legal, bacana. Pessoal, então a gente comentou um pouquinho sobre a educação. Eu queria que a gente então entrasse no tema, né? No Paulo Freire, assim. Vocês estudam o grupo de estudo de vocês, por favor, você poderia resumir um pouquinho. Estuda a vida, a obra, o que ele fez. Como que vocês poderiam resumir, assim, o grupo de estudo, por favor? Isso, o grupo de estudos, então, nós se reunimos mensalmente, uma vez por mês. Nesse período da pandemia está sendo de forma online. Muito interessante também. Que legal. Né? Como a Roseli falou, eu uso a palavra compartilhamento, né? Eu gosto dessa palavra. O grupo em si entra em consenso a partir de uma obra, né? E faz essa leitura, né? Uma leitura individual, mas depois uma leitura coletiva, onde cada um acaba colocando suas indignações, as suas ideias, o que entendeu sobre esta leitura. E o tão importante dos grupos também é o que a Prof. Ed falava, não é apenas da área da educação, né? Acaba vindo outras áreas. Por exemplo, nós temos o colega Luiz Fernando, que ele é da área da saúde. Conheço. E muitas questões, muitas dúvidas, muitas perguntas que ele traz, acaba batendo no que a gente também traz. Entendi. Né? E a obra do Paulo Freire, ela é nesse sentido. Então, há quantos anos que o Paulo Freire escreveu determinadas obras e hoje parece que está ali como resposta para o que vem acontecendo. Quando eu digo esses caras, esses pensadores, não tem como não falar que eles não viveram ou não estão vivendo na frente do seu tempo, né? Porque falar só quantos anos ele escreveu uma obra e hoje pode ser a resposta de muitos problemas que a gente está passando, e não somente na educação, é legal que traz isso. Ele é da área de saúde, né? Se não me engano, o Fernando, né? O Fernando sim. Então é muito bacana, e uma coisa legal, quando você tem diversas pessoas de diversas áreas, que muitas vezes o que o educador enfrenta, a gente também não sabe se a pessoa lá fora também não está enfrentando isso, na sua área, né? Que bacana, que bacana. E o bacana, né, é dizer assim que Freire de formação não foi pedagogo, não foi... por favor, poderia falar um pouquinho mais. Na verdade, ele fez o curso de Direito e a primeira audiência, o primeiro caso, que ele trabalhou com um caso só. Ele achou muito injusto porque foi uma situação que ele não concordava e ele dizia que ele não ia ter a capacidade de defender isso. E aí, uma situação, né, não coerente, né? E aí ele pensou, começou a trabalhar no SESI, com educação, com projetos, com atividades, e percebia que tinha muitas pessoas que não sabiam ler e escrever. E isso, às vezes, choca a realidade, porque nós, uma vez no curso de pedagogia, vamos fazer um trabalho com o lar do idoso. Chegamos lá, o que nós encontramos? Pessoas... Levamos atividades, né, para fazer muitas pessoas sem saber ler e escrever. Então, né, reinventamos o nosso projeto e acabamos fazendo um trabalho diferenciado. Então, muitas vezes nós não nos damos conta. Tem, às vezes, do nosso lado, e às vezes a educação de jovens e adultos é uma das disciplinas que a gente trabalha no curso de pedagogia. E a primeira coisa que sempre peço para minhas alunas e alunos é de que façam assim, tipo uma constelação familiar, no sentido de ver o que meus tios estudaram, o que meus pais estudaram, qual é a formação das pessoas mais próximas da minha família. E as pessoas se apavoram, né? Porque elas acabam percebendo que tem muitas pessoas que não têm ensino fundamental, que não têm ensino médio,
que não tiveram oportunidade de estudar. E são tios, um exercício. Eu nunca tinha visto, legal. Mas a gente não olha muito ao nosso redor. Por quê? Porque a nossa escola nos ensinou a olhar muito, né, para o mundo, às vezes, né, estudando. E isso que a Roseli dizia, hoje nós temos condições de pesquisar tudo, mas nós temos que saber filtrar. Concordo. E acabamos não olhando quem está do nosso lado, quem é da minha família que tem curso superior, quem continuou estudando, quem se formou, quem teve oportunidades, o que fez com sua formação. E o Paulo Freire foi reconhecido e é conhecido, e vejo que a sua mensagem continua muito viva entre nós. E quem, por exemplo, lê a sua obra jamais vai falar contra ela, porque o que nós ouvimos muitas vezes, eu não preciso concordar com tudo, mas eu tenho que reconhecer que a humanização, o processo de reconhecer que as pessoas precisam estar em primeiro lugar, né? É por isso que ele institui a questão da educação popular, e muitas vezes nós confundimos muito, porque o conceito da educação popular é muito complexo. Ele é um conceito que, se a gente olhar na perspectiva freiriana, é uma educação para o povo. Então, o que é ser povo? Muitas vezes as pessoas entendem isso também de uma forma equivocada. Eu posso, por exemplo, não ser povo e morar numa vila, num lugar onde... Porque as pessoas entendem, às vezes, que povo é só aquele que é menos favorecido. Não. Que a sociedade, infelizmente, a sociedade se separa pelo ter, né? Pelo ter, muito. Muito pelo ter. E Paulo Freire vai defender isso, que todas as pessoas têm que ser reconhecidas, e para serem reconhecidas, elas precisam saber ler e escrever, porque muitas vezes nós não sabemos ler e escrever, né? E nós, às vezes, até sabemos ler e escrever, continuamos analfabetos funcionais, né? Que é um termo que também ele vai trabalhar muito, mas ele vai insistir de que aquelas pessoas que trabalham e daí ele vai usar como palavra-chave o tijolo, né? Que trabalham em obras, que trabalham no campo, que trabalham nesses espaços, se soubessem ler e escrever, eles se sentiriam mais incluídos socialmente. Entendi. Porque nós sabemos que a certificação, por mais que ela não significa muitas vezes aprendizado, ela é um dos jeitos sociais de ingresso na sociedade. Sim. Você vai fazer um concurso, você tem que ter aquela certificação, né? Porque no edital vai exigir. Então, estas questões que Freire dizia, estas pessoas, às vezes, têm muita sabedoria e não são reconhecidos, unicamente porque não têm a sua certificação. Sim. E aí ele constrói esse método de alfabetização de adultos. E essa constituição destes adultos é que começou a revolucionar muito as concepções das pessoas. Porque quando a pessoa se autoriza a ser ela mesma, e se sente incluída, se sente parte, ela age de um outro jeito. E foi isso que Freire conseguiu construir. Quem de nós não quer ser mais pessoa, mais sujeito, mais, né? Uhum. E é isso que é, na verdade, a síntese da obra dele é uma luta pela humanização de todos, com direito de igualdade, né, de vida, e pensar, olha, o Kleber é meu legítimo outro, é outra pessoa, mas ele é legítimo. Não é porque ele pensa diferente que ele... Na verdade, foi muito distorcida essa ideia. Sim. Que às vezes dizem, é uma doutrina. Não é. Freire jamais quis ser unânime. Até o Mário Sérgio Cortella deu uma entrevista esses dias e ia dizendo isso. É a única coisa que Freire não queria na obra dele. Ser entendido como único. Jamais. A ideia era tornar todos únicos de si mesmo. Como pessoas, como sujeitos. Então, esse é o grande legado que ele nos deixa, de que todos têm direito a ter acesso a uma sociedade que tem propostas. E que essas propostas, para incluir todos, precisa ter espaços para que aquelas pessoas que não estudaram no tempo que gostariam, que tivessem oportunidade de estudar. Perfeito. Ontem à noite eu estava olhando um TED, né, uma fala... Eu não lembro o nome da pessoa,
E ele falou uma coisa, eu acho que vai em encontro bem o que você está falando, Ed. Se você for pensar, a sociedade, ela valoriza muito o resultado. Enfim, não estou entrando de certo ou errado aqui, mas a sociedade valoriza o resultado, tanto do profissional, enfim, notas e tal. E ele fala que a gente valoriza muito alguém que chegou lá. Então, e novamente, não quero entrar no assunto se é mérito, enfim. Mas vamos lá, pegamos uma pessoa que era pobre, estudou, enfim, se deu muito bem. Então a gente olha para essa pessoa e se espera nela. E pode fazer isso, não tem nada de errado. O problema é que a gente acaba esquecendo as pessoas que não conseguiram fazer isso. Ou que não querem nem fazer isso. Esse não é o ponto. Então a gente muitas vezes acaba olhando na fala dele, né, para essa pessoa e esquece as pessoas ao redor. E eu acho que nessa tua fala, quando tu fala sobre a questão do Paulo Freire, é muito dessa questão de dar a oportunidade para todos, né? Uhum. E numa sociedade, por exemplo, onde a mercadoria vale muito, ou vale mais muitas vezes Sim. que a pessoa, é óbvio que isso é um processo longo, é uma caminhada. Reconhecer o outro como legítimo outro, gente, é muito simples de falar, né? Sim. Mas no nosso dia a dia, ter essas atitudes de reconhecer de que há espaço para todos e teria, né? Nós sabemos que hoje não tem. Não, sim, mas por quê? Porque nós construímos essa sociedade. Às vezes nós falamos porque é a sociedade, mas quem é a sociedade? Sim. Somos cada um de nós. Então esse é um contexto que, através da alfabetização, a pessoa vai aprendendo não só o código, né? Mas ela vai aprendendo o que está nas entrelinhas, o que tem de significado, ler mais que as letras, ele dizia, ler o mundo, ler os acontecimentos, perceber de que muitas vezes somos manipulados por ideias que não são verdadeiras, e saber fazer esse filtro do que é e do que não é, exige da pessoa, né, essa possibilidade. E o simples fato das vezes a pessoa não ter a certificação, ela se sente inferior. E isso nós percebemos. Eu trabalhei muito com a educação de jovens e adultos e percebia, por exemplo, que as pessoas, quando não tem uma certificação, e a Roseli tem, por exemplo, então eu não vou nem contestar ela, porque ela sabe mais que eu. E isso não é verdade. Nós sabemos que, às vezes, a sabedoria popular é muito maior do que aquela que é construída na academia. Então, tem todo esse contexto, né? Interessante. Mas pode ficar tranquilo, muitas vezes o pessoal não gosta de Freire, mas gosta de Cortella, né? Então, as pessoas não estão sabendo. E, pessoal, depois que criaram o grupo, então vocês estão falando sobre a vida, a obra do Paulo Freire, mensal, o que mudou na profissão de vocês? E não somente, às vezes, na questão de dar aula, né? Mas pessoal também, porque eu acho muito bacana, a Prof. Ed falou, o Jeff também, que vocês estão na sala de aula, então a parte teórica tu consegue aplicar ela, tu consegue ver o que tu acertou, tu consegue ver o que tu errou, tu consegue corrigir, enfim, tu vai construindo, isso é muito bacana. Mas depois do grupo, depois dessas conversas, dos conselhos, enfim, até mesmo do desabafo no grupo, né, que isso é muito bacana, o que mudou também na sala de aula como professor e também na vida pessoal? Acho que é bacana a gente comentar sobre isso. Uma das coisas bem importantes do nosso grupo, que ele não fica só aqui na Unijuí, só aqui em Santa Rosa, né? Ele sai ao encontro de outras pessoas. Então todos os anos, no mês de maio, se não me engano, acontece um encontro em uma cidade. Entendi. Então, quando aluno da Unijuí, eu participei de 4 encontros. Erechim, Santo Ângelo teve um, Taquara, e mais um lugarzinho, mais uma cidade que eu não tô lembrando. Não foi aqui em Santa Rosa, de 2003? Não, esse eu não cheguei a participar. Mas, desculpa, já, mas não tem problema, só pra entender. Então, tem outros grupos que estudam a vida e a obra, e aí tá, beleza, entendi. Isso, tem outras universidades que também têm, né, formatos diferentes, não parecidos. Sim. Que também estudam a obra do Paulo Freire. Legal. E a gente se encontra uma vez por ano para fazer um encontro, né, Paulo Freire, que acontece o quê? Não é lá apenas escutar um palestrante falar, não é apenas escutar alguém cantar, é você participar. Aí você submete um texto, um trabalho, você vai lá e apresenta o seu trabalho, mas não também apenas o teórico. Eu levei sempre uma história. Então,
Eu acho que é isso que o encontro Paulo Freire, o grupo de estudos trouxe para mim, né? Essa oportunidade de mostrar o meu trabalho e aperfeiçoar ele também. Então, lembra-se em momentos que eu levei uma aula na Unijuí, o Paulo Freire, fui de Paulo Freire, contei uma história. Então, isso que ficou, né, para mim pessoa, para mim profissional, é esse encontro com outras pessoas. Não é uma coisa fechada, terminou, fechou a porta, não tem mais. A gente vai se encontrar, não é isso. É uma coisa plural, né? Uma coisa bem ampla. E tem pessoas que eu conheci há 3, 4 anos atrás, que hoje eu converso, hoje a gente compartilha ideias e vai indo nesse sentido. Então, o que o grupo, para mim, pessoa, é essa questão, né? Existem pessoas que sabem mais, existem pessoas que sabem menos, mas os saberes são iguais, né? Vem ao encontro do Paulo Freire. Então, é o que a Prof. Edi falou, eu não posso menosprezar aquele que sabe, entrou agora para a universidade. Porque eu já saí da universidade, entendi, eu sei mais. Mas qual a bagagem que ele está levando? Então, isso ficou para mim como pessoa, a humildade. Legal. Né? E a imagem do Paulo Freire debaixo de uma árvore, ensinando, né? Isso fica. Então, onde que eu vou contar histórias? Eu posso contar história embaixo de uma árvore, na praça, na rua, no hospital, na escola. Né? O que 2020 trouxe para nós? Que a sala de aula não é mais um atrás do outro. Agora a gente desconstruiu. Hoje a sala de aula é um atrás do seu computador, né? Da sua telinha. Agora que nós estamos voltando aos poucos. E é isso, né? Legal. Eu não posso menosprezar o outro e não posso também querer ser mais que o outro. Então, para mim, eu Jefferson, profissional, é isso que sempre fica, né? Nos encontros. E tu falasse uma coisa muito bacana, assim, que não é acabou o encontro, fechou a mochila, o computador. Não, então todo mundo consegue colocar na prática também, né? Todo Exatamente. Mundo que eu digo, e novamente, o que me chamou muita atenção, a gente não tinha conversado antes, eu pensei que era somente professores pedagogos, até então, né? E até desculpa por criar isso, né? Na minha cabeça, beleza, professores, mas ao mesmo tempo, quando vocês trazem isso, que é diversos profissionais, que bacana. Só sim, fazendo um link assim com... Não, e que bom, né, de olhar esta questão, porque a saúde trabalha muito com Paulo Freire. Por quê? Porque Freire tem uma dinâmica que hoje nós consideramos uma metodologia ativa, sim, que já foi criada, né, nos anos 60, 70 por Freire, que são os círculos de cultura, que é o quê? A pessoa sentar num círculo e contar a sua situação, né? O seu problema a partir daquele contexto que a pessoa vive. Então, nessa perspectiva, Freire foi assim, como você bem disse antes, alguém que viu, né, a história e antecedeu uma série de questões. E essa dinâmica de falar de todos ter voz, e muitas vezes alguém que mesmo que não... Porque o que o Fórum Paulo Freire, que o Jefferson acaba de falar, está completando 21 anos. Este ano aconteceria de novo em Erechim. Em 2013 ele aconteceu aqui em Santa Rosa. Legal. E nós tivemos assim uma experiência extraordinária, né? Porque nós tivemos grupos inscritos das escolas e fizemos umas atividades na praça. E o Freire teve um momento na vida em que porque ele foi exilado do Brasil e ele escreveu cartas pedagógicas. E as meninas da pedagogia organizaram, se vestiram, né, com a roupa de quem estaria fazendo parte de um grupo do pessoal do Correio, e foi entregando cartas para as pessoas que passavam na praça, e os outros faziam apresentações a partir daquilo que entendiam, né, a partir de poesias, de cantos e de várias manifestações artísticas. Isso a gente tem tudo filmado, guardado, né, que é uma lembrança muito bacana do fórum que aconteceu aqui em Santa Rosa. Então, assim, esse fórum é que, como o Jefferson falava, a gente conhece as pessoas do estado do Rio Grande do Sul inteiro, porque a Unicinos foi que criou esse evento, né? E entendeu que não poderia acontecer sempre na Unicinos. Então, um ano acontece
em São Leopoldo, no outro ano em Porto Alegre, no outro em Rio Grande, depois em Taquara, todas as universidades que estão envolvidas, né, no estudo e na leitura da obra se encontram para socializar que leituras fez, que leituras deixou de fazer, que entendimentos tem. Então é muito bacana, porque no ano que vem, em setembro, nós estaríamos comemorando 100 anos de Freire. Então está sendo preparado todo o material para o centenário, né, de vida dele, porque ele faleceu com 76 anos, e a gente entende que a sua obra deve continuar viva, porque a mensagem de que nós precisamos ser mais humanos, o que deveria ser obviamente a nossa meta primeiro, o nosso primeiro propósito de vida, às vezes é esquecido. E é esse chamamento que ele faz: seja mais humano, né? Entenda, aprenda ao ensinar, né? Não pense só em ensinar, porque aí você sempre vai se sobrepor. O outro também é um sujeito, ele também tem um conhecimento, esse reconhecimento que é importante. Perfeito. E algo que fica para mim bastante do Paulo Freire é a questão que a Prof. Edi falou da humanização. Olhar a pessoa sem preconceitos. E era algo que ele questionava muito. Por que as pessoas têm tanto preconceito uma com as outras na nossa sociedade? E eu trabalho como estagiária pelo CIE. E aí eu olho para os meus alunos, para as crianças agora, ver elas sem julgamentos. Que é alguém que tem um saber, que tem conhecimento. Tu sabe que um exercício assim, ó, que eu gosto muito de fazer, eu aprendi numa fala também, eu não lembro quem falou isso, que muitas vezes a gente projeta algo nosso no aluno, né? Então eu tô tentando assim, ó, porque eu chamo a atenção de alunos que não conseguem ficar parado. E eu tô aqui conversando com vocês assim, ó, né? Porque eu sou assim, então, e muitas vezes eu não conhecia isso, eu não tinha esse conhecimento. Então, mais ou menos assim, como que tu tá falando, é uma coisa que eu tô trabalhando também, né? Acho bacana compartilhar isso. Mas muitas vezes a gente projeta, não somente o educador, né? Mas a gente vai no geral, né? E uma pergunta, as outras universidades também trabalham com profissionais de diversas áreas no grupo, ou é somente você, sabe dizer? Os grupos de estudos, geralmente, eles são muito multiáreas, né? E isso é algo que, assim como você se surpreendeu, nós também, quando a gente construiu o nosso grupo, né? Que, na verdade, ele foi constituído primeiro em Ijuí. A professora Elza foi, assim, a mentora da ideia, mas eram alunos do mestrado e doutorado. E o que acontecia? Terminava a pós-graduação, né? O mestrado ou o doutorado, e o aluno voltava para sua cidade e ficava sem o grupo, né? Sim. E neste momento nós assim conseguimos privilegiar um grupo de pessoas. Nós temos, por exemplo, a Giovanella, terminou o seu mestrado, a professora Janaína, que é diretora de uma escola de educação, terminou o seu mestrado, continua no nosso grupo. Legal. E esse nosso grupo é isso, tipo teu programa, assim, a gente não fica cobrando presença, mas cada um vai porque quer, né? É uma liberdade. Ficou, eu acho que um ano, né, Jefferson, sem poder estar, porque o nosso horário, a gente já tentou muitas formas, né? Mas ainda sábados de manhã foi o que mais fechou para todo mundo. A gente já tentou fazer à noite, né, para ter espaço para as alunas da pedagogia ser mais fácil acompanhar. Sim. Depois passamos para uma tarde, aí não funcionou muito, voltamos para o sábado. Então, o sábado de manhã foi assim o que melhor atendeu, né, as perspectivas para que o grupo permanecesse grupo. Perfeito. Pessoal, eu tenho uma pergunta assim que bastante gente está nos acompanhando aqui na rádio, no Face também. A Ju, enquanto você estava falando, a Juliana Couto, a psicóloga, ela falou que é sempre bom te ouvir, tá? Agradeceu também aqui o programa. Eu queria que vocês, na opinião de vocês, por favor, se vocês pudessem falar uma obra do Paulo Freire, tá? Para quem está nos acompanhando, que te marcou e que você gostaria que as pessoas que estão nos ouvindo, nos acompanhando aqui pelo Face e pela rádio, lessem essa obra. Qual que seria, por favor? Tem alguma obra que marcou? Ou talvez até mesmo, se não for a obra em si, toda ela, talvez um documentário, alguma coisa assim que marcou vocês, por favor. Duas coisas, acho bem importantes em relação à tua pergunta, que é muito pertinente. Primeiro, a obra-prima é Pedagogia do Oprimido,
né? E eu vou botando aqui, tá? Isso. A Pedagogia do Oprimido, na verdade, também foi a primeira obra que eu li com o professor Moacir Locatelli, que era professor do Dom Bosco, na época que eu fiz pedagogia, e incorporei, né? Essa é uma obra que mostra muito, assim, a defesa daqueles... E eu nunca tinha pensado isso, que é muito importante, que muitas vezes nós falamos tanto da opressão dos outros e nós também oprimimos. Então, como professores, né? E essa condição me fez pensar muito como ser um pedagogo que trabalha efetivamente nessa, e não é fácil. Olha, as nossas atitudes efetivamente humanas, elas exigem muito da gente, porque nós, querendo ou não, nós estamos sendo todos os dias convidados a sermos menos humanos, né? A termos menos tempos, a valorizar menos. E a outra questão, o livro mais lido, que é a Pedagogia da Autonomia, porque na verdade é um livro muito didático, ele vai trabalhar todo ele sobre o ensinar e aprender. Então, assim, é importante esse destaque, mas o livro que eu mais gosto do Paulo Freire é a Pedagogia da Esperança, porque é um livro, assim, é de esperança mesmo. Para mim, um dos livros que mais marca é a Pedagogia da Autonomia, que foi o primeiro livro que eu li. E nesse livro, Paulo Freire traz uma questão que me marcou bastante, que para nós evoluirmos enquanto sociedade, a gente só vai evoluir a partir do momento que a gente valorizar o professor, porque sem valorizar ele, a gente acaba não avançando na sociedade como um todo. Concordo contigo. Chega, dá uma suspirada. Não, mas é verdade mesmo, né? Ela é intensa, né? Eu acho que a Roseli, assim, ela tem uma fala legal, muito intensa, e é isso, né? Eu acho que essa questão que Freire pontua muito é de que se nós reconhecermos a importância de sermos professores de nós mesmos, nos educarmos para aquilo que viemos fazer, né? Porque nós estamos aqui por um propósito de humanidade e não por um propósito pessoal. Então, sair dessa dimensão de pensar, eu não sou o centro do mundo, o mundo é o centro, com o qual eu tenho que contribuir para que a minha passagem por essa, né, vida efetivamente faça sentido. E isso é complexo, né? Isso parece assim, é uma frase, mas é uma luta todo dia, né? De a gente se constituir mais como pessoa, reconhecer o outro, entender, né, de que nós estamos aqui de passagem, porque nós trabalhamos muito com essa ideia, né, do consumo, do ter, e do ser, às vezes, é muito esquecido. Perfeito. Só complementando, eu sempre brinco que uma faculdade minha é o esporte, né? Com 15 anos eu joguei basquete e eu nunca vou me esquecer uma vez que até faleceu o Kobe Bryant, que foi um jogador, e ele numa entrevista ele falou isso, muito bem o que tu falou, que até então ele pensava que vencer na carreira era superar os recordes do Michael Jordan, era sempre essa briga, quem que é melhor, tipo Maradona e Pelé, essa coisa assim, no futebol. E ele até então ele falava que ele só iria vencer, só iria ser quando ele passasse todos os recordes. E um dia um treinador chamou ele, depois de ele ter ganhado tudo, e falou: eu preciso que tu ajude tal pessoa a jogar bem. E ele percebeu que não adianta nada ele ter algum título, ter todos os pontos, se o time dele não jogar. E depois disso, assim, por isso que ele virou, enfim, uma lenda no esporte. Mas é bem o que tu falaste, assim, sabe? Que muitas vezes não podemos ser hipócritas, a gente precisa, mas o ter acaba muitas vezes elevando até o teu ser, né? E aí que é uma hora a conta vem, né? Vamos ser bem sinceros, uma hora a conta chega. Jeff, por favor. Tudo bem, dos livros que eu indico e eu gostei muito da leitura, a professora Sim, Tia Não. Então foi o primeiro livro do Paulo Freire que eu fiz a leitura, que foi no curso normal ainda. E aí tu começa a perceber a identidade do professor, né? Tu começa assim a debater, tu tá lendo e tu tá debatendo com aquilo e pensando, né? O professor em si. Então acho que é uma obra para quem começa nesse caminhar da licenciatura, começa esse caminhar da educação, e quem tá também fazer essa leitura, né? Gostei, mas fazer muito legal o título.
Às vezes Tipo, eu entendi, né? Às vezes parar e qualquer leitura, né? Sim. Quando a gente vai fazer uma leitura, tu parar e não ler aquela coisa rápida, mecânica, mas parar e refletir, né? Ler um capítulo e pensa, o que isso aqui faz sentido para mim? E pelo que eu percebo que vocês estão comentando sobre não somente sobre as obras aqui, mas sobre a vida dele, muito que ele passa faz sentido na sala de aula. Quando eu digo na sala de aula, no exemplo, né? Eu tô conversando e volto a falar que muitas vezes o quanto eu não tô me colocando no lugar do aluno, né? Então eu percebo que vocês comentando, por isso que eu fiz essa pergunta dos livros, das obras, perdão, muitas vezes o que ele passa em suas obras, lá na sala de aula tu começa a perceber e tu consegue, beleza, eu consigo encaixar essa parte aqui, principalmente com o que tu falou agora sobre essa obra, né? Eu consigo encaixar nesse exemplo e consequentemente tu vai melhorando muito a tua aula, a tua didática, e não somente a aula, né? Mas o profissional em si, né? Isso que eu percebi encerrando assim da fala de vocês, né? Que é totalmente aplicável o que ele escreve, né? Perfeito. A Escola Cairu, né? Ela tem como metodologia de trabalho essa proposta, né? A partir de um tema, e o nosso tema esse ano é Aprendizagem é Vida. Legal. Acho que foi um dos temas mais lindos, né? Da minha prática pedagógica. Eu acredito isso. Aprender é viver melhor, e se a gente não for aprender para viver melhor, não faz nenhum sentido aprender, né? Então, essa condição e é isso que a gente dizia muito, que a saúde tem a ver conosco. Por quê? Porque se as pessoas aprendem, né, a ter cuidados, a se alimentar corretamente, elas têm uma vida melhor. Os nossos alunos, se eles sabem ler, se eles sabem escrever, eles têm uma qualidade de vida melhor. Então, essas coisas vão se casando e se construindo. E qual é a grande questão pedagógica Freire vai insistir? Que a gente não pode dar as respostas, que a gente, a partir do que o aluno traz, precisa problematizar. Essa é a palavra. Que significa questionar. Por que você pensa que é assim? Por que você acredita nisso? O que é isso? Porque, olha só, os conceitos e as conceituações que nós temos, estamos falando de educação. Mas se agora a gente parasse, o que você pensa que seja educação? Eu gosto do conceito de Freire mesmo, adotei para a minha vida, que é um processo inacabado. Mas se a gente olhar a nossa legislação, né, a lei de 96, ela vai dizer que a educação é um processo formativo. É diferente o processo formativo de um processo que eu entendo como inacabado. Então, eu vou trabalhar com diferentes perspectivas. Então, essa é a grande questão. E os dois conceitos têm sentido. Por que eu vou dizer que o meu é o melhor, que o teu não é? Então, esta foi a grande provocação, e isso incomoda. Quando o Freire fala isso incomoda muita gente, porque é essa dinâmica que nós não queremos ser contrariados, né? E ele vai problematizar todas essas questões. Por que é do jeito que é? Perfeito. E 3 ou 2 programas atrás, a Lisiane Sachs estava aqui, ela falou muito sobre a questão da comunicação, né? E agora eu não lembro o termo, mas muitas vezes eu estou te escutando aqui, imagina que eu sou contra a metodologia dele, enfim, só um exemplo, eu nem estou te escutando, eu já estou criando na minha cabeça uma frase para conseguir lacrar aqui, tu entendeu? Para conseguir acabar com você. E ela fala que isso tem agora eu não lembro muito bem, mas ela fala que tem até um nome para essa escuta, né? Essa escuta que eu já estou aqui me preparando, e eu acho que esse é o ponto, porque muitas vezes, até mesmo no grupo de vocês, discordam de certas coisas que ele escreveu, alguma coisa assim. Não que discordam dele, mas cada um tem uma visão, e muitas vezes eu não estou escutando o que a Ed está querendo falar, eu já quero rebater. E daí a gente pensa, vamos levar para a sociedade, né? Isso daí é um pouquinho complicado, e é bem mais, é um assunto muito amplo também, né? Mas, pessoal, eu queria agradecer de coração a presença de vocês aqui, muito, muito bacana. Podemos trazer mais vezes aqui no programa e conversar um pouquinho mais sobre educação, sobre a vida e a obra do Paulo Freire. Acho bacana passar também para a sociedade a importância. Eu acho que eu consigo resumir assim o que eu aprendi com vocês hoje, trazendo ele, o quão na frente ele estava no seu tempo. Porque escutando o que vocês estão passando aqui na rádio, muitas coisas que ele escreveu anos atrás, que ele escreveu talvez para a época, é a resposta de diversos problemas, que eu digo, ou diversas perguntas que possuímos hoje. Não sei se eu
Se eu falei mais ou menos isso, assim. O grupo é fechado, é aberto, só para saber, para passar aqui para a sociedade como que funciona, caso alguém que tenha interesse? É muito aberto, né? Tanto que no próximo encontro nosso, nós teremos mais uma nova participação, né? Que é uma colega da Roseli, que trabalha na Escola da Paz. Legal. E que a partir do próximo sempre tem gente entrando, tem algumas pessoas que às vezes ficam impossibilitadas em dois momentos. Nós não temos isso. Bom, Kleber não pôde, viajou e, né, agora 3 encontros não vem mais. Tá fora? Não. A gente só pede, assim, que a pessoa que não quer mais participar, ela sai do nosso grupo, que a gente sempre tem um grupo constituído. Depois de 1 ano que a pessoa não vem mais, a gente entende que ela vai desistir, né? Já desistiu. Mas... reprovou. O tempo todo. E aí, Kleber, eu concordo, eu acho que a gente trouxe, assim, coisas bem amplas. Legal. Mas Freire tem palavras-chave, assim, discutir a questão da esperança, discutir a questão do diálogo, né? Que é isso que você dizia. Às vezes dizia, vamos dialogar, mas você nem me escuta, você já vai preparando a tua resposta. Isso, o Rubem Alves também vai dizer isso. Isso faz uma falta, a escutatória. Inclusive, ele tem um vídeo, né, mostrando isso. Eu tenho que ouvir efetivamente, e isso muda tudo, se eu realmente escuto. Perfeito. Pessoal, seria isso? Mais alguma coisa, por favor? Está convidado, né? Exatamente. Para participar do nosso grupo. Seria um prazer. Próximo encontro é dia 28 de novembro. Inclusive, nós vamos ter a presença do Tiago Ingrácia, que é um professor da Universidade Federal de Erechim, que ele é o coordenador do Fórum Paulo Freire deste ano, e como não aconteceu, vai acontecer no ano que vem. Nós não queríamos fazer ele online justamente porque ele é um evento mais trabalhado com aquilo que o Jefferson dizia, de estarmos todos juntos, de compartilhar ideias. Mas se continuar essa condição, eu acho que nós temos que acabar fazendo ele online também. E teremos então às 9h30. Quem tiver interesse é só contatar conosco, que a gente vai incluir o link e deixar a participação aberta. Perfeito. Pessoal, eu queria agradecer então novamente, obrigado pela oportunidade. Eu sempre brinco, né? O programa aqui é uma sala de aula, porque cada programa a gente aprende, e hoje aprendi muito, não somente o Kleber, mas todo mundo que nos acompanhou um pouquinho. Eu deixei as obras aqui no chat, tá? Então todas as obras que vocês citaram estão aqui. É claro que cada obra é muito individual também, então acredito que pesquisar no geral sobre o Paulo Freire, e você também, quando digo você ouvinte, entender um pouquinho o que você busca também seria muito interessante. Da minha parte, muito obrigado, tá? Muito obrigado de coração, e ficam aí acompanhando. Olha, irmão, o que vem agora? Olha, peraí, eu nunca sentei nesse lugar, ó. Tomei teu lugar aqui. Que honra estar aqui, né, professor? Tá louco. Como é que tu se sentiu aqui? Muito bem. Pessoal, até eu vou pedir desculpa pela minha voz, né? Tu uma voz de radialista, e daí entra o Kleber aqui. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Então, até quarta que vem, 11 horas, aqui na Queridinha da Cidade. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, Kleber. Valeu, professor Kleber Del Pisol. Valeu, nossos convidados. A gente segue aqui na nossa programação da Queridinha. Aí, na sequência, você vai ouvir o Expresso Fema, que tá chegando aí já pra você depois do intervalinho. Então, fique ligado com a gente, não sai daí não. Bom, uma ótima quarta pra você, ótimo almoço pra todos nós. Até mais, volta amanhã, a partir das 9 aqui na programação da Fema.